Por toda a Europa, mecânicos estão soando o alarme. Um número crescente deles está alertando os clientes sobre 17 carros específicos que estão se tornando verdadeiros pesadelos na garagem. Um deles tem uma corrente de distribuição tão mal projetada que o reparo custará mais do que o carro inteiro. Outro exige a remoção completa do motor apenas para trocar as velas de ignição. E há também um SUV de luxo onde uma simples falha no sensor resulta em uma conta de quase 4.800 euros. Esses veículos não são apenas pouco confiáveis, são bombas relógio, prontas para estourar sua conta bancária. Se você está planejando comprar um carro em 2025, este vídeo pode lhe poupar anos de frustração na garagem e milhares de euros em custos de reparo. Mecânicos experientes descobrem todos os dias quais modelos continuam voltando, quais reparos custam mais do que uma hipoteca mensal e quais veículos preferem nunca mais tocar. Hoje, vou revelar o que oficinas em toda a Europa preferem não contar aos fabricantes, os 17 carros dos quais os mecânicos praticamente imploram para seus clientes ficarem longe. Não são apenas opiniões. De acordo com dados da DECRA, da TÜV e da Federação Europeia de Motoristas, esses veículos têm a maior frequência de reparos, os maiores tempos de oficina e as peças de reposição mais caras do setor. Um mecânico de Munique me disse: "Eu me recuso a trabalhar em 3 desses carros. O estresse não vale a pena." Se você quer evitar comprar um desastre mecânico que vai devorar suas economias, inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho para não perder nada. Revelamos a verdade sobre carros que as montadoras gostariam de manter em segredo a todo custo. Em 17º lugar está o Fiat 500X, um crossover que já foi comercializado com estilo italiano e a promessa de capacidade prática de SUV. Com um preço inicial de cerca de 24.990 euros, inicialmente parecia uma verdadeira pechincha. Mas oficinas em toda a Europa concordam. Por trás da fachada chique esconde-se um pesadelo. E o culpado é o motor diesel multijet de 1,3 litro. De acordo com os dados de manutenção atuais de 2024, a corrente de distribuição já precisa ser substituída a cada 60.000 km, em vez dos 15.000 km prometidos pela Fiat. Isso exige a remoção completa do motor, um trabalho que exige 14 horas de mão de obra e custa pelo menos 3.200 euros. Um mecânico de Frankfurt contou ter visto 3 500X com motores completamente destruídos porque os proprietários simplesmente não tinham condições de arcar com a manutenção cara. Mas o motor a gasolina Multi-Air de 1,4 litro não é muito melhor. Devido ao forte acúmulo de fuligem nas válvulas de admissão, os mecânicos italianos até tiveram que lhe dar um apelido, o desastre. As válvulas de admissão precisam ser limpas a cada 30.000 km e custam aproximadamente 450 euros cada vez. De acordo com as estatísticas de avarias do ADAC de 2024, a taxa de serviço de avarias do 500X é 42% superior à média da categoria. O que realmente irrita os mecânicos, no entanto, são os preços das peças de reposição. Uma simples carcaça de termostato custa 380 euros na Fiat, enquanto a mesma peça custa apenas 85 euros na Volkswagen. Devido a problemas de entrega, os clientes muitas vezes precisam esperar 3 semanas por peças de série. A depreciação também diz muito. Após 3 anos, os 500X usados retêm, em média, apenas 38% do seu valor original, pior do que qualquer outro modelo da categoria. Em 16º lugar está o Nissan Juke, um veículo que se tornou quase temido nas oficinas europeias. A segunda geração, lançada em 2019, deveria eliminar todas as fragilidades do seu antecessor, mas o que aconteceu foi o contrário. Com um preço inicial de cerca de 22.900 euros, o Juke atrai compradores com seu design marcante, mas depois os arruína com custos de reparo astronômicos. Particularmente notória é a transmissão CVT, que os mecânicos consideram um pesadelo metálico. Segundo relatos, 31% de todos os modelos fabricados entre 2020 e 2023 apresentaram danos na transmissão, variando de trepidações e ruídos altos a falhas completas, mesmo após 50.000 km. A substituição custa em média 4.100 euros. Mas o verdadeiro problema é o fluido da transmissão. Segundo as oficinas, o fluido do CVT precisa ser trocado a cada 30.000 km, não a cada 60.000, como consta no manual. Quem não cumprir a recomendação perderá todas as reivindicações de garantia. O motor 1.0 turbo de 3 cilindros, DIGT, também causa pesadelos. Os tensores da corrente de comando se desgastam prematuramente, resultando em um característico estertor da morte na partida.
O mecânico de Amsterdã Ian Peters alerta: se você ouvir esse estertor, pode ter 1000 km restantes antes que o motor morra. O reparo exige a remoção completa do motor, um custo de pelo menos 2.800 euros. Somam-se a isso inúmeros defeitos eletrônicos. O sistema ProPilot trava repentinamente, o sistema de infoentretenimento trava com frequência e os controles remotos falham completamente em climas frios. Um proprietário belga gastou a impressionante quantia de 1.400 euros em reparos eletrônicos em 6 meses, e acabou vendendo o carro com um prejuízo enorme. Em 15º lugar está o Citroën C4 Picasso, mais tarde renomeado Space Tourer, um monovolume familiar que ostenta espaço generoso e praticidade no dia a dia, mas que acaba arruinando o orçamento familiar. Os modelos de 2013 a 2018 são particularmente problemáticos entre os mecânicos, embora os modelos mais novos não se saiam muito melhor. A transmissão manual automatizada, EGS, é notória entre as oficinas de toda a Europa. O técnico de Hamburgo Klaus Weber explica: o atuador da embreagem falha regularmente a cada 40.000 km, custando cerca de 1.200 euros cada vez. Alguns clientes pagaram mais de 3.600 euros só pelos atuadores antes de finalmente desistirem do carro. Mas o verdadeiro pesadelo está no motor diesel HDI de 1,6 litro, especificamente no sistema DPF, filtro de partículas diesel. Na condução urbana, o filtro se regenera aproximadamente a cada 200 km, queimando combustível adicional e danificando o turbocompressor a longo prazo. Quando o filtro finalmente fica completamente entupido, a troca fica muito cara, custa cerca de 2.400 euros. A Organização Francesa de Defesa do Consumidor UFC que Choisir registrou mais de 2.000 reclamações somente sobre esse problema, um sinal claro de um problema estrutural. Mas isso não é tudo, o eixo traseiro também causa problemas regularmente. Os rolamentos das rodas frequentemente falham após apenas 60.000 km, custando cerca de 800 euros por lado. Nas versões mais equipadas, a suspensão a ar causa dores de cabeça adicionais, uma mola de ar defeituosa custa cerca de 1.100 euros. Muitos proprietários, portanto, simplesmente continuam dirigindo seus Picassos, mesmo que eles acabem encostando na estrada. Em 14º lugar está o Range Rover Evoque, prova de que um preço em torno de 45.000 euros não é garantia de confiabilidade. Mecânicos por toda a Europa reviram os olhos sempre que um desses SUVs chega. Uma oficina em Milão chega a cobrar uma taxa de dificuldade para cada reparo do Evoque. Os infames motores Engine 1 são considerados verdadeiras bombas relógio. De acordo com a empresa de garantia britânica Warranty Wise, 67% de todos os modelos Evoque fabricados entre 2016 e 2020 sofrem falhas graves no motor antes de 80.000 km. O principal culpado é quase sempre uma corrente de distribuição esticada demais, que causa danos devastadores às válvulas. Uma revisão geral do motor custa cerca de 8.500 euros. Mas o drama não para por aí, a transmissão automática de 9 marchas causa problemas adicionais. Erros de software levam a trocas de marchas bruscas, enquanto defeitos mecânicos deixam os motoristas completamente perdidos de forma inesperada. A solução, da Land Rover, atualizações de software pagas que custam cerca de 400 euros, que geralmente não resolvem o problema. Uma substituição completa da transmissão custa em média 6.200 euros. O que realmente deixa os mecânicos loucos, no entanto, é a manutenção complexa. Quase todos os reparos exigem ferramentas especiais ou programas proprietários. Até mesmo a troca das pastilhas de freio exige uma versão especial do software, 200 euros só para liberar o freio de mão eletrônico. Uma troca de óleo exige um protocolo de reinicialização complexo, e até mesmo a troca da bateria precisa ser codificada na concessionária por cerca de 150 euros. De acordo com dados da TUV, cerca de 40% de todos os Evoque sofrem com a entrada de água, faróis embaçados, assoalhos molhados, componentes eletrônicos corroídos. Os canos de drenagem do teto panorâmico entopem e inundam constantemente o interior, com tanta frequência que as seguradoras agora excluem explicitamente danos causados pela água em modelos usados. Em 13º lugar está o BMW X1, o SUV de entrada da marca, que, com um preço base em torno de 39.900 euros, seduz os compradores com a promessa de confiabilidade alemã, para depois surpreendê-los com contas de reparo tipicamente alemãs. A geração F48, anos de modelo 2015 a 2022, em particular, está causando preocupação nas oficinas.
O principal problema afeta todos os motores de 4 cilindros. A corrente de distribuição, que deveria durar mais de 200 mil quilômetros, começa a se esticar após apenas cerca de 40 mil quilômetros. Quando o conhecido estertor da morte é ouvido durante uma partida a frio, o dano geralmente já está feito. Um reparo completo, incluindo tensores de corrente, guias e mão de obra, custa cerca de 3.400 euros. Hans Miller, especialista em BMW de Munique, relata: temos uma média de 2x1S por semana com correntes de distribuição defeituosas na oficina. Não é uma questão de se, mas de quando. Mas isso é apenas o começo. O sistema de tração integral X-Drive tem suas próprias fragilidades. Os rolamentos da caixa de transferência frequentemente falham após apenas 60 mil quilômetros, o que se torna perceptível por meio de ruídos de atrito e vibrações. A substituição custa aproximadamente 4.200 euros. A BMW inicialmente negou o problema, mas posteriormente estendeu tacitamente a garantia, mas apenas para clientes que reclamaram em alto e bom som. E há também os pneus Runflat, outro recurso caro. Eles custam cerca de 40% a mais que os pneus convencionais, oferecem conforto inferior ao do carro e são impossíveis de consertar, sempre precisam ser trocados completamente. Um único buraco na estrada pode custar 350 euros. De acordo com estatísticas de revendedores de pneus alemães, os proprietários do X1 trocam em média 6 pneus nos primeiros 3 anos, um gasto caro para um carro que supostamente é sinônimo de confiabilidade. Em 12º lugar está o Opel Crolan, um exemplo perfeito de tudo o que pode dar errado com os SUVs compactos modernos. Com um preço inicial de cerca de 22 mil euros, parece um bom negócio à primeira vista, mas assim que chegam as primeiras contas de reparo, a situação muda completamente. Os modelos de 2017 a 2020, em particular, são considerados um verdadeiro problema entre os mecânicos. O motor a gasolina PureTech de 1,2 litro, que o Crolan compartilha com a Peugeot, é uma fonte constante de dores de cabeça. A notória correia dentada úmida se degrada com o tempo no óleo do motor, destruindo todo o sistema de lubrificação no processo. O mecânico belga Philippe Martins resume: quando o motor começa a funcionar mal, já é tarde demais. Aí, estamos falando de cerca de 4.000 euros para uma revisão completa do motor, para um carro que custou apenas 22 mil euros novo. A transmissão automática de 6 marchas agrava ainda mais o drama. Válvulas solenoides defeituosas causam trocas bruscas até que a transmissão finalmente falha completamente. Peças de reposição são escassas. Um proprietário de Birmingham teve que esperar 7 semanas por uma nova unidade de controle de transmissão, um custo total de cerca de 3.100 euros. A direção também não causa uma impressão melhor. O sistema servoelétrico falha sem aviso, transformando a condução em um puro exercício de força. O assistente de direção motorizado, localizado diretamente na coluna de direção, superaquece e queima com frequência. Sua substituição exige a desmontagem de todo o painel, 10 horas de trabalho, mais aproximadamente 1.400 euros em peças de reposição. O Crolan prova, assim, de forma impressionante que barato para comprar não significa barato para manter. Em 11º lugar, está um modelo que demonstra que uma estrela da Mercedes não é mais garantia de qualidade. O Classe A da série W177, lançado em 2018. Com um preço inicial de cerca de 32.800 euros, os compradores esperam confiabilidade premium, mas encontram principalmente problemas de alta qualidade. O motor turbo de 1,3 litro, desenvolvido em conjunto com a Renault, é notório. Falhas na junta do cabeçote ocorrem frequentemente após apenas 30 mil quilômetros. Os sintomas típicos, fumaça branca, perda de líquido de arrefecimento e superaquecimento, quase sempre levam ao mesmo resultado, uma conta de reparo de cerca de 3.800 euros. O mecânico de Stuttgart, Verschmidt, explica, surpreso: estamos vendo carros classe A com juntas de cabeçote defeituosas em menos de 20 meses. A Mercedes nunca teve nada parecido antes. Mas a transmissão de dupla embreagem também está causando problemas enormes. De acordo com fóruns automotivos alemães, 45% de todos os veículos são afetados por solavancos na embreagem. A unidade mecatrônica frequentemente falha sem aviso prévio, e o carro quebra. A solução oficial da Mercedes? Uma substituição completa da transmissão, um custo de cerca de 5.200 euros. Particularmente irritante é que as garantias estendidas excluem explicitamente esse tipo de dano como uma peça de desgaste. O elogiado sistema de infoentretenimento MUX também causa muita frustração.
Telas congeladas, travamentos no sistema de navegação e falhas completas do sistema não são incomuns. Os reparos quase sempre envolvem a substituição de todo o módulo, custando cerca de 2.100 euros. Mas aí está o verdadeiro problema: muitos dos novos módulos duram apenas alguns meses antes de falharem novamente. Uma concessionária em Amsterdã relatou ter que substituir o sistema MUX 4 vezes para um único cliente, um triste recorde para uma marca que já foi sinônimo de excelência em engenharia. Nossa lista dos melhores começa no 10º lugar com um verdadeiro choque: o Volkswagen T-Roc, um veículo que demonstra de forma impressionante que mesmo a reputação de engenharia sólida da VW não é mais intocável. Com um preço inicial de cerca de 27.000 euros, não é exatamente barato, nem para comprar nem para manter. O maior culpado, o motor TSI de 1,5 litro. O sistema de desativação de cilindros instalado nele é defeituoso. Assim que o motor alterna entre 2 e 4 cilindros, começa o consumo excessivo de óleo, cerca de 1 litro a cada 1.000 km. A resposta oficial da VW a isso está dentro da faixa normal. Os mecânicos veem as coisas de forma diferente, porque após 50.000 km, arranhões nos cilindros e anéis de pistão danificados são encontrados com frequência. Uma substituição completa do motor custa em média 6.500 euros. A notória transmissão DSG também continua a causar dores de cabeça, apesar de anos de melhorias. A versão DQ200 com embreagem seca é propensa a trepidações severas, superaquecimento e falha total. Uma oficina em Berlim relata a necessidade de substituir 3 transmissões DSG por semana, cada uma a um custo de cerca de 3.900 euros. Mas mesmo a embreagem úmida DQ381 aprimorada não é solução. Defeitos mecatrônicos ocorrem com tanta frequência que muitos proprietários precisam investir em reparos caros após apenas alguns anos. E como se não bastasse, surge outro problema recorrente: bombas d'água defeituosas. Após apenas 30.000 km, o rotor de plástico da bomba se desintegra em muitos motores T-Roc. Isso leva ao superaquecimento em poucos minutos. Na melhor das hipóteses, a substituição custa cerca de 400 euros. Na pior, o superaquecimento destrói todo o motor, o que custa outros 5.000 euros. Para um carro que supostamente personifica a confiabilidade alemã, este é um veredito amargo. Em 9º lugar, o Ford Kuga Plug-in Hybrid expõe a tragédia por trás da estratégia híbrida da Ford. Com um preço inicial de aproximadamente 39.500 euros, prometia eficiência e confiabilidade, mas só apresentou complexidade e desastre. Muitas oficinas europeias agora desaconselham expressamente os clientes a comprá-lo. O principal motivo: o resfriamento catastrófico do sistema híbrido. A bateria de alta tensão superaquece regularmente, reduzindo o desempenho até a falha completa. Uma bateria de reposição custa cerca de 12.000 euros, mais do que muitos carros usados inteiros. O recall da Ford devido ao risco de incêndio afetou mais de 20.000 veículos na Europa, mas nunca resolveu verdadeiramente o problema subjacente. O motor Atkinson de 2,5 litros instalado não se sai muito melhor. Ele consome óleo como um diesel antigo, 2 litros por 1.000 km não é incomum. A Ford descreve isso oficialmente como normal, mas os mecânicos sabem que não. Os anéis do pistão são subdimensionados, causando perda excessiva de pressão, blow-by, um caminho infalível para a falha do motor. Uma oficina em Copenhague tem atualmente 3 carros Kuga aguardando por uma troca de motor que custa cerca de 7.000 euros. Mas o que mais deixa as oficinas malucas é o software. Todas as atualizações exigem ferramentas de diagnóstico próprias da Ford, que custam vários milhares de euros, e mesmo assim, muitas vezes não funcionam como esperado. De acordo com relatórios de oficinas, uma atualização que deveria corrigir problemas de carregamento da bateria resultou em danos na transmissão em cerca de 15% dos veículos. O Ford Kuga demonstra de forma impressionante que a tecnologia híbrida pode ser cara, especialmente quando mal implementada. Em 8º lugar, o Alfa Romeo Giulia demonstra que, infelizmente, a paixão italiana e a confiabilidade técnica raramente andam de mãos dadas. Com um preço inicial de cerca de 42.000 euros, ele seduz pelo design, som e presença na estrada, para depois arruinar seus proprietários com custos de reparo astronômicos. Até mesmo especialistas experientes da Alfa agora desaconselham a compra. O motor turbo a gasolina de 2,0 litros é o principal problema. Devido à injeção direta sem injeção de combustível adicional, as válvulas de admissão coqueiam após apenas 20.000 km. O desempenho cai, ocorrem falhas de ignição, e a inevitável limpeza custa cerca de 800 euros.
Muitas oficinas agora consideram essa limpeza de válvulas como manutenção anual padrão. A transmissão automática ZF de 8 marchas, elogiada por sua confiabilidade nos BMW S, apresenta uma face completamente diferente no Giulia. Calibrações de software defeituosas resultam em trocas de marcha bruscas e desgaste prematuro da embreagem. A unidade mecatrônica responsável pelo sistema de controle falha regularmente, sua substituição custa cerca de 3.200 euros. Oficinas italianas relatam falhas na transmissão já a partir de 40.000 km, o que é simplesmente inaceitável para um veículo nessa faixa de preço. Somam-se a isso inúmeros problemas eletrônicos quase cômicos. Vidros elétricos falham mensalmente, o sistema de infoentretenimento trava diariamente e sensores defeituosos acionam uma série de mensagens de alerta. Um proprietário relatou 47 códigos de erro ativos simultaneamente. O especialista milanês da Alfa, Roberto Biani, resume honestamente: "Eu adoro a Alfa Romeo, mas sempre digo aos meus amigos, alugue, nunca compre." Em sétimo lugar está o Renault Captur, um carro que, com um preço inicial de cerca de 22.000 euros, atrai muitos compradores com sua atraente relação custo-benefício, mas que depois os deixa com dificuldades financeiras. Sua confiabilidade chega a um nível que faria até carros pequenos da década de 1980 corarem de vergonha. O motor TCE de 1,3 litro, desenvolvido em conjunto com a Mercedes, combina o pior das duas marcas: problemas na corrente de distribuição já a partir dos 35.000 km, falha no turbocompressor após, no máximo, 50.000 km e consumo excessivo de óleo consistente. O mecânico François Advis, de Lyon, relata: "Temos um elevador separado na oficina só para o Captur, e ele está sempre ocupado." A transmissão de dupla embreagem EDC é ainda pior. As embreagens começam a patinar após apenas 30.000 km, e a falha total é praticamente garantida após 60.000 km. Uma substituição completa custa cerca de 4.100 euros. Mas o verdadeiro choque: a Renault rejeita muitas reivindicações de garantia, alegando desgaste normal. Quem opta pela versão híbrida E-Tech está simplesmente trocando problemas mecânicos por eletrônicos. A transmissão sem embreagem dá solavancos violentos, o sistema de gerenciamento da bateria falha, deixando o carro parado, e a frenagem regenerativa funciona de forma irregular ou nem funciona. Um proprietário de Bruxelas teve que gastar cerca de 6.000 euros em reparos no sistema híbrido em 18 meses antes de finalmente vender o Captur com um prejuízo significativo. O Captur demonstra isso de forma impressionante: barato para comprar, caro em todos os outros aspectos. Em sexto lugar está o Peugeot 208, um carro que já causou tantos problemas na França que algumas oficinas o chamam, brincando, de grupo de apoio mecânico. Com um preço inicial de cerca de 25.500 euros, à primeira vista parece um carro urbano sólido, até chegarem as primeiras contas de reparo. O infame motor PureTech de 1,2 litro é o maior desastre no segmento de carros compactos. A correia dentada úmida se degrada após apenas 40.000 km, com partículas de borracha contaminando todo o sistema de óleo. Sem aviso, a correia se rompe, destruindo válvulas e pistões, e, no pior dos casos, a conta bancária do proprietário. Uma reconstrução completa do motor custa cerca de 5.200 euros. Mas a transmissão não é de forma alguma inferior ao motor. A transmissão automática IT8, supostamente a opção confiável da Peugeot, causa sérios problemas no conversor de torque em 60% dos veículos. Segundo relatos de consumidores franceses, muitas vezes a única solução é substituir toda a transmissão, um custo de cerca de 4.500 euros. Alguns motoristas relatam até 3 trocas de transmissão a cada 100.000 km. Para um carro compacto dessa categoria, isso é simplesmente absurdo. Mas o problema mais sério é o fornecimento de peças de reposição. Desde o colapso da cadeia de suprimentos em 2020, a Peugeot vive um caos. Até mesmo peças comuns, como maçanetas e corpos de borboleta, estão indisponíveis há meses. Uma oficina em Marlis aguarda um novo corpo de borboleta para um cliente desde março de 2024. Desde então, o cliente vem pagando do próprio bolso o aluguel de um carro, enquanto seu 208 permanece parado na oficina. O Peugeot 208, portanto, é menos um carro e mais um teste de paciência sobre rodas. Em quinto lugar está o Jaguar E-Pace, um carro que exemplifica tudo o que dá errado com a filosofia moderna da Jaguar. Com um preço inicial de cerca de 42.000 euros, ele promete luxo britânico, mas, acima de tudo, oferece a confiabilidade de um Land Rover vintage.
Os infames motores Engine 1 são considerados bombas relógio. Falhas na corrente de distribuição às vezes ocorrem após apenas 25.000 km. O que a Jaguar não informa aos seus clientes, no entanto, é que a corrente está localizada na parte traseira do motor, o que significa que os custos de mão de obra, sozinhos, giram em torno de 2.000 euros. Com peças de reposição, a conta rapidamente sobe para 4.500 euros, e se as válvulas forem danificadas, o preço sobe para até 8.000 euros. A transmissão ZF de 9 marchas instalada também está longe de ser a norma. Ela mal consegue lidar com o torque, o software busca constantemente a marcha correta e defeitos mecânicos levam à falha total sem aviso prévio. O especialista britânico da Jaguar, David Clarke, alerta: todo E-Pace precisa de uma reserva de pelo menos 5.000 euros, e você precisará dela em 2 anos. Os problemas eletrônicos também são lendários. Toda a rede CAN-BUS trava regularmente, as telas do sistema de infoentretenimento permanecem pretas, os sensores de estacionamento emitem mensagens fictícias e falhas permanentes na bateria frequentemente paralisam o carro em poucos dias. De acordo com avaliações de garantia, mais de 50% de todos os modelos E-Pace também são afetados pela entrada de água. Os drenos do teto solar entopem regularmente, inundando o interior. As vedações das portas falham, permitindo a penetração de umidade em unidades de controle sensíveis. Até mesmo o porta-malas de muitos veículos fica literalmente submerso, causando corrosão de módulos eletrônicos caros. Várias seguradoras no Reino Unido e na Europa estão se recusando a oferecer seguro abrangente para modelos E-Pace usados, um claro sinal de alerta para quem está pensando em comprar um. Em quarto lugar está o Jeep Compass, um exemplo perfeito da engenharia americana em sua pior forma. Com um preço inicial de cerca de 34.000 euros, ele engana os compradores europeus com seu design robusto, mas quebra com mais frequência do que um Fiat de 40 anos. O motor turbo Firefly de 1,3 litro, cujo nome promete otimismo, é na realidade um desastre. O consumo de óleo chega a 2 litros por 1.000 km, e o sistema de comando de válvulas variável geralmente falha completamente após apenas 45.000 km. Isso espalha lascas de metal por todo o motor, uma sentença de morte para qualquer motor. Um motor de reposição custa em média 7.200 euros. A transmissão automática de 9 marchas instalada é notória entre os mecânicos. Ela troca de marchas bruscamente, dá trancos constantes e muitas vezes desiste sem aviso prévio. As atualizações de software custam cerca de 400 euros, mas não consertam quase nada. Uma substituição completa da transmissão custa 5.500 euros. Uma oficina em Roma relata que teve que substituir a mesma transmissão na garantia de um único cliente 3 vezes. A qualidade de construção beira o ridículo. As maçanetas quebram regularmente, os reguladores dos vidros falham mensalmente, a porta traseira abre durante a condução e, após apenas um inverno, a tinta começa a descascar. As folgas às vezes diferem em vários centímetros. O mecânico português Joel Silva resumiu com sarcasmo: parece que montaram bêbados. A versão trailhal, que supostamente representa o profissional do off-road, piora ainda mais a situação. O motor diesel Multijet de 2,0 litros destrói o filtro de partículas a cada 15.000 km no trânsito urbano, e a caixa de câmbio de baixa rotação vaza óleo e faz um barulho estridente. O sistema de tração integral supostamente sofisticado custa cerca de 3.000 euros sempre que um de seus componentes falha, e isso acontece em quase todos eles. O Compass prova de forma impressionante: parecer robusto é fácil, ser robusto aparentemente não. Em terceiro lugar, nossa medalha de bronze, está o mais recente Nissan Qashqai, um modelo que prova de forma impressionante que novo não significa necessariamente melhor. Este modelo supostamente completamente redesenhado mantém todas as suas antigas fraquezas e adiciona algumas novas. O sistema híbrido leve Digtei de 1,3 litro é um excelente exemplo de complexidade excessiva sem benefício. O gerador de partida acionado por correia frequentemente falha após apenas 20.000 km, e sua substituição custa cerca de 1.800 euros. A bateria de 12 volts descarrega constantemente porque o sistema nunca a carrega adequadamente. Mecânicos espanhóis relatam regularmente carros Qashqai novos que precisam ser rebocados para a oficina com a bateria descarregada. O verdadeiro desastre, no entanto, é a versão e-Power, o chamado híbrido de série da Nissan, que dirige como um carro elétrico, mas apresenta tantas falhas quanto 3 carros ao mesmo tempo. O motor gerador de 1,5 litro funciona permanentemente em plena carga, causando falhas nas juntas do cabeçote após apenas 15.000 km.
O motor elétrico superaquece no trânsito urbano e o inversor custa cerca de 4.200 euros quando falha, como acontece com tanta frequência. O sistema supostamente inteligente ProPilot é particularmente perigoso, ele freia aleatoriamente na rodovia, o sistema de manutenção de faixa oscila entre as faixas e o controle de cruzeiro adaptativo às vezes acelera diretamente em direção aos veículos à frente. Após vários acidentes em toda a Europa, investigações oficiais foram iniciadas, declaração da Nissan, funciona como esperado. Mas o Qashqai também é um fracasso mecânico. Os componentes do chassi são tão inferiores que as oficinas os chamam ironicamente de feitos de queijo. Os braços de direção dobram mesmo em condições normais de uso, as buchas frequentemente se soltam antes dos 20.000 km e os amortecedores começam a vazar antes da primeira revisão. Uma revisão completa da suspensão custa cerca de 2.400 euros. O mecânico berlinense Eric Hoffmann resume secamente: vemos mais Qashqai de 1 ano na oficina do que Golfs de 10 anos. Em segundo lugar, nossa classificação prata, está o atual Mercedes GLA, um veículo que conquistou algo bastante especial: aliar preços premium à confiabilidade de um carro com desconto. Com um preço inicial de cerca de 38.000 euros, é considerado o pior custo-benefício de todo o mercado europeu. O motor 1.3 M282, desenvolvido em conjunto com a Renault, é um duro golpe para a imagem da estrela. Vazamentos de líquido de arrefecimento nos cilindros frequentemente levam a hidrobloqueios, morte instantânea do motor. E sim, aqui novamente, problemas na corrente de distribuição. Após apenas 30.000 km, ela começa a se esticar. O especialista em Stuttgart, Thomas Becker, alerta: todo GLA precisa de um grande reparo no motor antes de 60.000 km, no máximo, espere pagar pelo menos 5.000 euros. A transmissão de dupla embreagem 8G, DCT não é muito melhor. Mesmo de fábrica, ela dá solavancos ao dar a partida, as embreagens superaquecem em congestionamentos e a unidade mecatrônica falha regularmente e a um custo elevado. Uma substituição custa cerca de 4.800 euros. O verdadeiro escândalo: a Mercedes sabe dos defeitos, mas se recusa a iniciar um recall. O sistema de infoentretenimento MUX também está causando dores de cabeça. Em clima quente, o revestimento do display descasca, o processador superaquece e reduz o desempenho, enquanto o controle de voz é ativado repentinamente sem qualquer comando. Um proprietário de Hamburgo relatou que seu GLA ligou automaticamente para o número de emergência 3 vezes enquanto estava estacionado, e a Mercedes posteriormente exigiu 400 euros por uma otimização de software, que não mudou nada. O sistema de tração integral 4MATIC é mais complexo do que útil. O diferencial traseiro superaquece e falha prematuramente, sua substituição custa cerca de 3.200 euros. A embreagem sextavada queima em uso normal e a distribuição de potência é tão desequilibrada que até mesmo os concorrentes com tração dianteira têm melhor desempenho off-road. Soma-se a isso o controle de qualidade catastrófico. As folgas dos painéis variam em centímetros, manchas na pintura são comuns, os plásticos internos racham sob a luz do sol e o teto panorâmico pode se estilhaçar sem aviso, um problema bem conhecido que a Mercedes simplesmente ignora. Não é de se admirar, então, que a marca ocupe apenas a 28ª posição entre 32 no ranking europeu de confiabilidade, e isso é quase leniente demais, considerando o GLA. Em primeiro lugar, o perdedor indiscutível, o veículo que os mecânicos de toda a Europa aconselham veementemente seus clientes a não comprar, o Range Rover Velar. Com um preço inicial de cerca de 62.000 euros, não é apenas caro, é um suicídio mecânico sobre 4 rodas. Comecemos pelos infames motores Engine 1, sejam a gasolina ou a diesel, ambos são um desastre. Falhas na corrente de distribuição ocorrem após apenas 20.000 km. Mas o mais insano é que o motor inteiro precisa ser removido para reparo, o que significa 25 horas de trabalho e um mínimo de 9.000 euros. Se as válvulas forem danificadas no processo, a única opção é um motor novo, 15.000 euros. A transmissão não é menos impressionante. A transmissão automática ZF de 9 marchas é completamente sobrepujada pelo peso e torque do Velar. O software busca constantemente a marcha correta, e falhas mecânicas são tão comuns que algumas concessionárias mantêm caixas de câmbio em estoque. Uma substituição custa cerca de 7.500 euros. Um especialista de Londres relata que levou o mesmo Velar à oficina 4 vezes por problemas de transmissão, e o carro tinha apenas 30.000 km no odômetro. Os problemas elétricos estão atingindo proporções quase bíblicas.
O sistema de infoentretenimento com tela dupla falha regularmente. Uma tela custa 3.500 euros. O compressor da suspensão a ar queima aproximadamente a cada 20.000 km, outros 2.200 euros. As maçanetas eletrônicas das portas falham em clima frio, deixando os ocupantes literalmente presos dentro do carro. Toda a arquitetura elétrica é tão propensa a falhas que algumas seguradoras se recusam até mesmo a emitir uma apólice para o Velar. E como se não bastasse, a entrada de água não é uma possibilidade no Velar, é uma garantia. Os ralos do teto panorâmico entopem imediatamente, as vedações das portas falham até mesmo na fábrica e o porta-malas transborda na primeira lavagem. A água destrói as unidades de controle e gera custos de reparo de 5 dígitos. O mecânico James Patterson, de Manchester, relata: já vi Velars com 3 meses de uso com mofo já crescendo no interior. Mas o maior insulto para qualquer comprador é a desvalorização. Após apenas 3 anos, o Velar perde em média 65% do seu valor, a pior perda em toda a classe de luxo. Um modelo que custa 75.000 euros novo vale apenas cerca de 26.000 euros, supondo que ainda esteja em uso. De acordo com dados da TUV, o Velar tem a maior taxa de falhas entre todos os veículos testados, 78% são reprovados na primeira inspeção. E a resposta da Land Rover a essa lista interminável de problemas? Negação, atraso e ameaças legais contra os críticos. Os pedidos de garantia para esses modelos são negados com frequência. Os fabricantes culpam o cliente, alegando uso indevido. Enquanto isso, mecânicos em toda a Europa têm uma mensagem clara: nunca compre um desses 17 veículos. Eles personificam tudo o que há de errado no design automotivo moderno: complexidade sem confiabilidade, preços de luxo sem qualidade. Os problemas são sempre os mesmos: motores superdimensionados, transmissões frágeis e sistemas elétricos que parecem ter sido projetados por sádicos. Os números falam por si. De acordo com o estudo de confiabilidade DECRA de 2024, esses 17 modelos causam 31% de todas as falhas mecânicas graves, embora representem apenas 8% dos veículos examinados. Seus custos médios de reparo ultrapassam 2.500 euros por ano, 3 vezes a média europeia. Ainda mais chocante é que os fabricantes sabem desses defeitos há anos. Documentos internos, relatórios de denúncias e boletins de serviço técnico demonstram claramente que esses defeitos são conhecidos. Mesmo assim, os veículos continuam sendo vendidos, para compradores desavisados que acreditam estar investindo em qualidade. Então, o que fazer? De acordo com os mesmos mecânicos que alertam para esses 17 desastres, você deve optar por veículos de confiabilidade comprovada. Toyota Corolla, Honda Civic, Mazda CX-5, Skoda Octavia, até 2020, ou um Volkswagen Golf, mesmo que sem transmissão DSG. Esses modelos podem parecer sem graça à primeira vista, mas seu saldo bancário agradecerá. Antes de assinar qualquer contrato de compra, pesquise bastante, leia fóruns, consulte estudos de confiabilidade e bancos de dados de recall e converse diretamente com as oficinas mecânicas, elas lhe dirão a verdade, algo que os fabricantes escondem. Porque no mercado automobilístico de 2025, evitar esses 17 carros não é apenas inteligente, é vital para o seu bolso. Qual destes pesadelos mecânicos mais te chocou? Você já teve um desses carros? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo, e se este vídeo te salvou de um erro caro, curta e inscreva-se no canal para descobrir mais verdades incômodas sobre a indústria automobilística que as montadoras preferem manter em segredo.